Olá, bem-vindo a mais um Fintechs e Novos Investimentos. E hoje nós vamos falar sobre uma stablecoin que une uma paridade de 1 para 1 com dólar com Bitcoin. Você pode depositar lastro em Bitcoin e ela te dá uma stablecoin que é 1 para 1 com dólar. Para conversar comigo, uma pessoa que eu gosto muito, que é uma referência para mim aí no mercado de Ethereum do Brasil. A gente já se conhece de alguns eventos, assim, eu tenho uma imagem muito boa e ela certamente é uma boa profissional e eu diria que é a melhor pessoa para explicar isso para a gente, porque além de tudo isso, ela tem uma didática muito boa. Eu estou aqui hoje com a Solange Gueiros, que é Developer Advocate da IOV Labs. Tudo bom, Solange? Tudo bem, Gustavo? Muito Tudo bom. ótimo. Deixa eu colocar a gente de lado aqui, porque daí a conversa fica mais fácil. Vamos falar hoje, então, sobre Money on Chain, né, que é essa stablecoin aí, que é 1 para 1 com dólar e que tem uma estrutura interessante. Explica para a gente aqui o que é essa Money on Chain, como é que ela funciona? Bom, a Money on Chain é uma empresa que está baseada em Buenos Aires. Eu até conheço eles desde pelo menos 2018, final de 2018 na LabitConf. Eu conversei bastante com o pessoal, o projeto já estava em andamento. E desde essa época eu sou bem curiosa até por esse projeto. Uma das coisas interessantes do que é a Money on Chain é que ela é um conjunto de tokens. E quando a gente pensa num deles isoladamente, não faz tanto sentido assim. Mas quando você pensa no conjunto dos três, porque eles praticamente se retroalimentam, aí sim faz sentido o projeto deles. Eu acho um projeto muito legal. E eu até, além de conhecer eles desde 2018 como projeto isoladamente, né? A Money on Chain, todo o projeto ele tá baseado na rede da RSK, que é uma das empresas onde eu trabalho diretamente, né? Então, a IOV Labs, ela tem a RSK como foi a primeira empresa do grupo. E o Money on Chain ele está baseado na RSK. Então, quando a gente fala que as coisas são baseadas em Bitcoin, na realidade elas são baseadas em RBTCs, que é o Bitcoin 1 para 1, o RBitcoin, o RBTC, ele é 1 para 1 com o Bitcoin. E aí a gente está falando então de uma camada, uma segunda camada em cima da rede do Bitcoin, que é a camada da RSK. Então essa é uma sidechain atrelada ao Bitcoin e que é 1 para 1 com o Bitcoin. Então, como sidechain, ela tem uma coisa muito interessante que eu vejo até em relação às outras, que os mineradores do Bitcoin, eles mineram também os blocos, ou seja, eles validam os blocos da sidechain, com o mesmo equipamento, tudo igual, é só eles rodarem, colocarem um programa mais para rodar. Então, tem o programa que faz a validação do Bitcoin, tem o programa que faz a validação da RSK. Esses programas rodam na mesma máquina, igualzinho, o minerador ganha dos dois lados, então tem muito minerador de Bitcoin que está fazendo isso. E aí, a gente tem então uma segurança muito grande de que realmente o RBTC é 1 para 1 com o Bitcoin, e por isso que é super normal a gente falar direto de que isso está baseado em Bitcoin. Mas você tem que pensar que assim, o Bitcoin em si, ele não tem nenhuma estrutura para smart contract ou nenhuma estrutura para automatizar as coisas. Então, qualquer empresa que diz que faça uma stablecoin com Bitcoin ou qualquer outra estrutura em cima, ela está em cima de uma sidechain, não dá para ser diretamente no Bitcoin. Entendi. Então você tem que jogar uma camada acima. E aí vem a primeira pergunta que eu fico, é assim, por que alguém que tem Bitcoin hoje depositaria ou transformaria esse Bitcoin nesse token dessa sidechain da RSK que você comentou? Então a Money on Chain, ela começa, então, ela tem três atores, que é o que a gente chama o cara que quer o DOC, que é o Dollar on Chain, e o Dollar on Chain, ele é 1 para 1 com o dólar. Aí tem o segundo ator, que para falar a verdade, para mim esse é o primeiro ator, porque sem ele o sistema não existe, que é o cara que quer o BIPRO, que seria o Bitcoin Pro. Então, o cara que quer o BIPRO é um cara que gosta muito de Bitcoin, que acredita no Bitcoin, que ele quer guardar todos os Bitcoins dele, mas ele quer colocar o Bitcoin numa plataforma que renda mais Bitcoins para ele. Então, esse é o primeiro ator do sistema, é esse cara que alimenta o sistema. Então, quando tem BPRO no sistema, é possível aí que sejam emitidos
os dólares on-chains. Então, existem todo um cálculo de qual é a porcentagem que pode ser emitido de acordo com a quantidade de Bipros que tem o sistema. Então, o processo inteiro é, uma pessoa tem Bitcoin, ela vai transformar esse Bitcoin em RBTC e com RBTC ela vai comprar Bipro. E aí ela começa a ganhar em cima disso. O terceiro ator do E o sistema... RBTC, só para acompanhar, esse RBTC para o Bipro é um para um, é tudo Bitcoin, é tudo um Bitcoin para um Bitcoin para um Bitcoin ou não? Não. O Bitcoin para o RBTC, sim, é um para um. O Bipro, ele tem um valor próprio. Então, quando ele começou um para um com Bitcoin, mas o valor dele, ele aumenta, ou pode diminuir também que seja, de acordo com o que ele ganha ou perde em relação aos outros dois atores do sistema. Porque ele é o cara que põe o dinheiro no sistema. E aí que entra o terceiro ator, que o terceiro ator, ele é aquele cara que também quer ganhar mais, ele acredita no Bitcoin, mas ele é um cara mais arriscado. Então, ele aceita correr um risco maior. E aí a gente tem esse terceiro ator, ele chama de BTCX, BTCX, que ele faz alavancagem. Então, ele tem alavancagem 2 vezes. Então, para explicar melhor cada ator, então como é que o sistema começa? O sistema começa com as pessoas comprando Bipros. Quando isso começou no sistema, ele começou com um para um com Bitcoin, e aí eu vou até falar de um exemplo, um vídeo deles que a gente pode explicar até mais detalhadamente o que está no vídeo, que eles falam dos 3 atores. Então, a gente tem a Alice, que ela é holder de Bitcoin, ela adora Bitcoin, mas ela quer ganhar mais. E no vídeo, ela pega, então, 19 bitcoins e transforma em bitcoins pros. Então, 19 não, 14. Então, ela pega esses 14 e agora ela foi um para um nesse momento inicial, então ela tem 14 bitcoins pros. A partir do momento que tem Bitcoin Pro no sistema, que o sistema já tem, então, colateral em cima, uma outra pessoa pode comprar dólares. Então, aí a gente fala do Bob, por exemplo, que era um cara que ele tinha Bitcoin, mas ele é um cara muito conservador e ele tem medo do Bitcoin cair. Ou ele precisa de dólar para enviar, para fazer uma remessa para o exterior, ou como qualquer outra stablecoin. Ele precisa de uma stablecoin que não passe pelo sistema tradicional financeiro. Tem que ser tudo no mundo cripto. Então, ele resolve que ele tem lá os 3 bitcoins dele, imagina que um bitcoin vale 10 mil dólares, e ele vai transformar, então, em 30 mil dólares. E pronto, ele está feliz, porque ele não está mais sofrendo a volatilidade do Bitcoin, e ele tem a garantia do sistema de que ele tem os 30 mil dólares dele lá dentro. Aí vamos falar só desse pedaço, depois a gente entra no terceiro ator. Até porque já gerou uma dúvida para mim aqui, que é o seguinte, não dá para ser um para um, né? Só deve ter alguma proporção aí. Por exemplo, eu vou pegar o exemplo que eu conheço mais, que é o DAI, por exemplo. O DAI é 150% de colateral para cada 150 dólares equivalentes que deposita lá em Ethereum, que é a maioria, para 100 dólares emitido. Como é que é essa proporção dentro do Money on Chain? Então, no Money on Chain, essa proporção ela varia, ela é recalculada. Eu não sei exatamente de quanto em quanto tempo que é recalculada. Eu acho que é a cada liquidação dele, se eu não me engano. Mas ontem a proporção, eu perguntei para um dos donos isso, a proporção era 4,8. Então, quer dizer, para eu conseguir emitir $1, eu tenho que ter o equivalente a 4,8 vezes esse valor em dólar na plataforma. Caramba, então é uma sobrecolateralização enorme, então. É bem grande. Mas o interessante é que, assim, o cara que que tem o Bitcoin dele, que quer transformar em dólar, não é ele que paga essa sobrecolateralização. Quem está pagando é o cara do Bitcoin Pro, do Bpro, porque é ele que mantém mais dinheiro parado no sistema para isso. Tá, então vamos lá para o Bitcoin Pro, então, pegar essa perninha aqui, explica como é que ela funciona. Então, o cara que tem Bitcoin Pro, ele tem Bitcoin Pro porque ele quer ganhar em cima disso. O que ele ganha? Ele vai ganhar as FIIs, então uma parte das FIIs, cada vez que alguém compra ou faz qualquer transformação no sistema, tem uma FII de 0,1%. Então, uma parte dessas FIIs, 20% de todas as FIIs do sistema vão para o pessoal que tem Bpro. Além disso, quem tem Bpro, ele ganha muito do terceiro ator do sistema,
que é o cara do BTCX. Porque o BTCX, ele paga... Então, imagina que assim, eu tenho um Bitcoin, mas eu quero operar alavancado com 2. Quem é que está me dando essa garantia do outro Bitcoin? É o pessoal do BTC Pro mais o pessoal de DOC, ou seja, o que já existe. No fundo, é o pessoal do BTC Pro, diretamente. Então, o pessoal do BTCX, eles pagam como se fosse um aluguel desse Bitcoin extra para o BTC Pro. Então, o BTC Pro, ele vai aumentando. Entendi. Então, assim, quem tem BTC Pro, você deposita, sei lá, um Bitcoin lá de BTC Pro que você tem, você empresta isso para alguém que te paga um aluguel aí sobre esse empréstimo e você também ganha um pedaço da fee de transação que foi feita aí nesse empréstimo, né? Então, esse é o incentivo de você criar BTC Pro, certo? Exato. E dessa forma, quando esse sistema ele começa a funcionar, o valor do Bitcoin Pro não é mais um para um com Bitcoin. Ele até fica parecido, mas ele começa a aumentar, porque ele ganha as FIIs das outras coisas. Por conta dos FIIs, por conta da taxa de aluguel e tudo que você está recebendo. Sim, entendo. Agora, por um outro lado, quem está com esse Bitcoin Pro, como ele vai ser alugado para um terceiro, ele tem um risco muito grande. Como é que você garante que esse terceiro vai devolver esse Bitcoin Pro ou esse Bitcoin, no final das contas, que é o que está lá? O BTCX, ele tem o valor dele também. E o que vai acontecer no momento, por exemplo, de crise, depois a gente pode falar até bastante, eu perguntei muito sobre a questão do que aconteceu lá em março, né, no dia 12 e No 13 meados de de março. março, né, que foi aquela queda grande. Quem tinha realmente o BTCX virou zero, né? Então foi liquidado, ele perdeu o que ele investiu nisso. Mas para o pessoal do BTC Pro e do DOC, nada mudou. O pessoal do DOC até poderia, por exemplo, então lembra o Bob que tinha lá os 30 mil dólares dele? Legal, caiu para metade, agora eu posso comprar 6 BTCs? Ou 6 BTCs Pros? Sim, Vai porque depender. ele vai comprar BTC mais barato, né? E como ele tem uma Mas nem tem. sobrecolateralização enorme, né, de quase 5 vezes o que você estava comentando hoje, assim, teria que cair muito, ou mesmo cair, é um absurdo que teria que cair para que esse colateral não suportasse o DOC, né, do outro lado. Mas eu Exato, fiquei curioso, é uma uma coisa que diferença não completa. encaixou um pouco para mim, só nesse terceiro token, que é o X, como é que é o nome dele? BTCX. BTCX. Nesse BTCX, então assim, quem está pegando esse BTCX, ele é criado à medida que você tem BTC Pro, certo? Uhum. E para quem está comprando isso daqui, ele está comprando como? Como é que eu, se eu quiser me alavancar, eu quiser tomar empréstimo em Bitcoin, né, comprar esse BTCX, como é que eu faço essa operação? Como é que funciona? Todas as operações são feitas na plataforma da Money on Chain e na plataforma você vai ter então 4 moedas, para você poder trocar. Você tem RBTC, você tem Dollar on Chain, BTC Pro e BTCX. Aí você vai na plataforma, depois se quiser eu mostro até a da Testnet, que eu tô com ela aberta aqui. Você vai na plataforma e escolhe o que você quer trocar de um para o outro. Aí essa troca acontece, você vai ter essa fee de 0,1% que eu comentei. Só que uma coisa que eu falei agora há pouco, né? Então, por exemplo, o cara do dólar, o Bob, ele poderia comprar o dobro dele de volta no BTC Pro, alguma coisa assim, ou voltar para o RBTC direto? Não exatamente, porque a quantidade que tem no sistema, ela também é calculada. Então, dada a quantidade de BIPRO que tem no sistema, podem ser emitidos tantos DOCs ou tantos BTCX. Então, às vezes, você mesmo tendo muito de um, você não vai conseguir trocar para o outro pela queda grande, porque não há a disponibilidade para você poder comprar mais daquele, porque numa queda gigante do sistema, com certeza a disponibilidade de você comprar mais, por exemplo, do BTCX que baixou, você não vai conseguir comprar. Entendi. Então, assim, o que dá base tanto para o BTCX quanto para o DOC é o Pro. A quantidade de Exato. Pro que você vai ter lá, que no final das contas é associada à quantidade de Bitcoin que você vai ter depositado, né? Então, assim, ele serve de laço para os dois. Então, por Exatamente. isso, esse sobrecolateral gigante, porque esse BTC Pro não está garantido só 1 para 1 do dólar do lado de cada DOC, ele também garante o BTCX.
Uhum. O BTCX, você falou que é um alavancado, né, em relação ao Bitcoin. Como é que é esse token? Como é que ele funciona? Como é que é a rentabilidade dele? Como é que é a trajetória dele? A questão é que ele dobra a sua rentabilidade, seja para qual lado for. Então, imagina que se você tem então um BTC Pro e o Bitcoin subiu 10%, você não ganhou 10%, você ganhou 20%. Da mesma forma, se o Bitcoin caiu 10%, você não perdeu 10%, você perdeu 20% em relação ao que tem ali. Se Entendi. o Bitcoin cair 50%, foi a zero, que foi o que Entendi. aconteceu dia 12. E aí você teria incentivo a comprá-lo. Se você acha que vai subir, você tem incentivo a comprá-lo, porque com menos dinheiro você ganha uma rentabilidade maior, porque você está alavancado, você está duas vezes, nesse caso, Exato. a rentabilidade do Bitcoin, e para baixo tem a parte que a gente nunca fala, mas que também é igual, né? Então, assim, É. nem estava falando, você cair também, se você errar, a situação é ruim. Então, assim, só pensando, eu gosto de pensar isso aqui em termos de incentivos, né? Então, assim, o incentivo para quem quer comprar o DOC é para ele ter lá uma stablecoin em dólar que tem lá uma garantia em Bitcoin. O incentivo para você colocar o Bitcoin lá dentro desse sistema é você criar um BTC Pro que vai ganhar rentabilidade, seja dos FIIs, seja da alavancagem do X que está do outro lado. Uhum. O incentivo para quem vai comprar um X é com menos dinheiro você ganha uma rentabilidade, você está mais exposto ao Bitcoin do que estaria em comprar Bitcoin. Tá certo? Tá certo esse meu Perfeito. raciocínio, Sol? Melhor raciocínio possível. Perfeito, adorei. Ótimo. Não, é bom, porque é assim, legal porque ficou bem claro para mim, porque acho que tudo isso depende de incentivos, né? Então, acho que você tem que ter todos os incentivos alinhados para que o negócio funcione direito, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, você já começou um pouco a falar aí a história um pouco da Money on Chain, né? Que é lá aqui de Buenos Aires e tal. Como é que é a história dele? Quanto você já tem hoje emitido? Quanto tempo já está isso aí? Já teve algum caso aí de problemas aí no passado? Como é que vem a historinha deles aí nesse tempo? Olha, eu confesso que eu não olhei a quantidade de emitidos, mas o que eu estava vendo, eles têm uma parte de simulação feita desde o início do Bitcoin. Isso é até. Depois eu passo para você, que está no blog deles. E essa simulação ela está junto com exatamente o que eles fizeram depois da famosa Quinta-feira Negra, né? Que foi lá dia 12 de março. E todo mundo curioso, né? Mas e aí, o que aconteceu? Tal, como é que tá? Como é que ficou o sistema? O sistema sobreviveu? E eles fizeram um estudo para mostrar que desde o início esse modelo que assim as coisas se retroalimentam, né, no fundo. É o Bipro que cuida dos outros dois, mas os outros dois também precisam existir no sistema para o Bipro ganhar mais e ter incentivo para continuar no sistema. Então tem uma retroalimentação ali. E essa simulação que eles fizeram desde do início aí, praticamente da história do Bitcoin, mostra que em nenhum momento eles perderiam em termos da forma como eles estavam colocando o colateral, em nenhum momento teria um crash como praticamente teve no DAI, né? Por outro lado, além dessa simulação, eles fizeram uns gráficos, tem uma parte real do que aconteceu exatamente naquela semana do dia 12 e mostra que mesmo com a queda de 50%, eles estavam, assim, nem chegou no limite, eles estavam bem ali, não deu problema. O que eu comentei é que nesse dia, com certeza, todo mundo que tinha o X foi liquidado, então ficou sem nada. Então, se você investir um Bitcoin no X, perdeu, já era, não tem o que Mesmo falar. porque a queda, se não me engano, acho que foi de 30%, não foi só? Eu não lembro Não, exatamente o número. se você olhar entre o dia 11 e o dia 13, o Bitcoin chegou a dar um cabelinho lá embaixo, né? De 9 para 4, 9 e pouco para 4. De quase assim, um pouco mais de 50%. E aí você está alavancado duas vezes, 50% virou 100, aí virou zero, né? Mesmo. Isso aconteceu mesmo. Mas eles me falaram que assim, a plataforma ela não tem tanto tempo ainda, né? Então, de Bipro, foram, se eu não me engano, 7, que eu fiz tanta pergunta ao mesmo tempo, que daí eu acho que foram 5 ou 7, foi um número pequeno, não foi um número grande de bitcoins que foram liquidados. Tá bom. Uma Você coisa que eu... tá no começo ainda, né? Isso que você está dizendo. Tá no começo, sim. Tá. O que Era você até vê uma coisa... assim?
mesmo não só eles estão no começo, né? A gente pode, a própria RSK que está há muito tempo no mercado, a quantidade de RBTCs que existem, que estão emitidos, ela ainda não é tão grande assim. Eu estava essa semana, então, assistindo a Consensus Online lá de Nova York, mas que agora a gente está aqui, né? Que ela é online. O pessoal da Blockstream, do Adam Beck, eles têm a Liquid, que é uma coisa parecida. A quantidade, eles têm, se eu não me engano, eu não tenho os números todos de cabeça, mas eram mais de 2.000 bitcoins na Liquid. Era um número muito maior do que o que a gente tinha. Estou falando o número, mas não é o número correto. Mas era um número muito maior do que o que a gente tem, por exemplo, em 1 para 1, né, pegged, que a gente fala, com o Bitcoin da RBTC. Então, consequência, é menor ainda um projeto que está dentro da RSK e que está começando. Também pode acontecer que o próprio projeto cresça muito e leve a própria RSK a ter mais RBTCs. Sim. Então, tudo Isso é pode... aquilo que a gente está comentando. Essas estruturas todos, até o próprio DAI, né, que é o mais conhecido aí, também já não tem, se não me engano, tem 2, 3 anos, né, um negócio assim, que está relativamente novo e sendo bastante testado, né. O que eu achei interessante daqui é que você consegue fazer uma estrutura não exatamente igual, né, acho que tem incentivos diferentes do que a gente está falando em relação ao DAI, mas numa estrutura com o Bitcoin como base, né? Então, obviamente, você faz uma sidechain, que nem você estava conversando, mas você usa o Bitcoin como sendo um input ali, que é um mercado muito maior em termos de token do que o Ethereum, né? Você tem muito mais gente carregando o Bitcoin como sendo, vamos dizer assim, o ouro digital, né? Que falam muito, do que o Ether, que é o token do Ethereum. Então, só por isso já tem uma vantagem grande em relação a isso, né? É isso mesmo. O Bitcoin tem essa enorme vantagem em relação ao mundo Ethereum, que é a questão da liquidez. Tem muito mais Bitcoin circulando no mercado do que Ether. Tanto que o próprio DAI, eles mudaram, então, o DAI antigo que virou SAI e o DAI novo agora aceita outros colaterais, né? Então, aceita a última coisa que eu estava vendo, eles iam aceitar o SDC, inclusive. Estavam aceitando o BAT já, além do próprio Ether. Então, teve toda uma reinvenção. Eles viraram multicolateral, né? O que para mim fica uma coisa até meio estranha quando você vai fazer, parece uma referência circular, né? Você depositar o SDC para pegar DAI, né? Depositar uma stablecoin que é 1 para 1 para pegar outra que é 1 para 1, né? Um negócio da referência circular do Excel lá, que a gente fala, mas tem incentivos para isso, né? Tem a lógica de se fazer isso, tem algumas pessoas realmente fazendo. Voltando no ponto, então, de quem quiser comprar ou esse token alavancado, que eu sempre esqueço, é X, alguma coisa X. É o X, e assim, hoje ele fala que é 2x, né? Porque é alavancagem de 2. Então é o BTC duas vezes, né? Duas 2x. vezes, Para quem quiser comprar isso ou quiser comprar o DOC, você falou que é só entrar na plataforma da Money on Chain e comprar. Mas aí, obviamente, você tem que se cadastrar, fazer todo aquele processo de Know Your Customer, exatamente isso. Ou não? Como é que funciona isso? Não. Você só precisa da sua web wallet. Então, você só precisa ter sua carteira aí, que seja o MetaMask. A gente na RSK tem uma parceria com a NIFT. Então, na NIFT, ela já tem configurada automaticamente a rede da RSK, tanto mainnet quanto testnet. Eu sou muito fã do MetaMask, eu venho de Ethereum, né? Então o MetaMask está ali na minha essência, desde que eu comecei ele existe. Então eu gosto muito do MetaMask. O MetaMask você vai lá e configura a rede, simplesmente, mas eu acabo usando mais o MetaMask, tenho minhas redes lá configuradas, e é simplesmente, quando você entra na plataforma, a plataforma vai te falar, a plataforma detecta se você tem a carteira instalada e se você está com a rede correta selecionada. Porque se você selecionar a rede do Ethereum, a plataforma vai te falar, olha, gente, não consigo te conectar, não faço login com você. Mas se você está na rede correta, a plataforma detecta e o login é você assinar uma mensagem da plataforma. Então, simplesmente você faz uma transação assinando uma mensagem para mostrar que você é você mesmo, é o dono daquela carteira, e pronto. A partir desse momento, a carteira consegue enxergar os seus RBTCs que estão, aliás, a plataforma consegue enxergar os RBTCs que estão na sua carteira. E aí você vê sua quantidade de RBTCs disponíveis, você vê o que você pode comprar de qualquer um dos três e compra o que você quiser.
Entendi. Então, você simplesmente tem que ter uma carteira e aí você compra via Bitcoin, provavelmente, né? Que é a moeda que você entraria ali. É, uma outra forma, você na plataforma você vai ter que comprar com RBTC, então você tem que fazer a transformação Bitcoin em RBTC, que isso você faz muito facilmente aí no mercado, tem muitas exchanges que fazem. Uma outra forma de você comprar direto é pela CoinSwitch. Então a CoinSwitch é um agregador aí de exchanges onde você já consegue comprar direto qualquer um deles, o DOC, o próprio RBTC, qualquer coisa você vai comprar praticamente com qualquer coisa. Então, ela facilita também. Mas se depois você quiser ver o que você tem, quanto vale, o que está acontecendo com cada um dos três meninos, você tem que daí entrar na plataforma da Money on Chain. Mas você pode comprar na CoinSwitch e depois entrar na plataforma para ver. Para ver como é que tá. Não, entendi, tá claro. É um processo, entendi. Pô, interessante isso daí. Bem legal. Olhando um pouco, a gente está chegando agora um pouco no final aqui já. Eu queria que você colocasse um pouco de como é que você está vendo esse projeto e alguns projetos parecidos no mercado e como é que você vê o desenvolvimento disso para frente, Sol? Olha, eu vejo primeiro a questão de. Eu gosto muito desse projeto, e até muitas pessoas me questionam: nossa, mas você é super famosa, conhecida como desenvolvedora Ethereum, o que você está fazendo na RSK que está baseada em Bitcoin? E eu costumo falar que a minha vida não mudou nada, porque eu estou exatamente numa plataforma que eu uso as mesmas coisas que eu já usava no Ethereum, e eu acho que são sabores diferentes. É a mesma coisa de quem gosta de chocolate e quem gosta de baunilha. Então, é quem acredita no Bitcoin, quem acredita no Ethereum e quem acredita nos dois. E por aí vai. Em relação a outros projetos que eu vejo no mercado, existe uma grande tentativa, e são grandes as tentativas, para terem stablecoins ou terem tokens que estejam atrelados ao Bitcoin e não ao Ethereum. A gente já comentou por quê. Liquidez é uma das grandes coisas. Um dos projetos que eu comentei é o Liquid da Blockstream. A Blockstream é do Adam Beck, que é um dos precursores aí de toda essa história, que criou o Hashcash, Proof of Work. É um projeto interessante também, é um tipo de sidechain também que dá para ter token, chama Liquid Protocol. Outro é coincidentemente, há 2 noites atrás, antes de dormir, eu vi uma notícia interessante, que era do WBTC, e que uma única transação criou mais de toda a quantidade de Bitcoin que já está travado na Lightning Network, por exemplo. Isso foi uma única transação. Só que esse WBTC, ele funciona no Ethereum, então ele é um token Ethereum, que existe então, uma forma diferente de se calcular, que você, a partir de Ethereum, você tem um token que diz que vale um Bitcoin. E além do WBTC, que é o Rapid Bitcoin, que a gente fala, eu até achei aqui, ó, que hoje em dia já tem o equivalente a 2.300 Bitcoins travados nesse WBTC. É bastante. Opa. E um que eu conheci, que está sendo lançado até esses meses, agora eles estão em fase de lançamento, foi apresentado em Denver agora, no Chase Denver, chama TBTC. E o TBTC, ele também ele tem uma outra federação, uma outra forma, mas ele também é um token baseado na rede Ethereum. Então, tem esses. Mas para que, assim, os tokens baseados na rede Ethereum, eles estão sujeitos à rede Ethereum, a tudo que pode acontecer com ela, tanto em termos de escalabilidade, quanto em termos de liquidez, quanto em termos até de confiança. Já o caso do RBTC e o caso do próprio Liquid Protocol, eles estão baseados na rede do Bitcoin. E aí, de novo, vai o que cada um acredita, onde cada um quer deixar estacionado o seu patrimônio. Deixa eu até aproveitar que a gente está entrando nesse ponto, que acho que é um ponto interessante. Assim, você conhece muito da rede Ethereum e da rede Bitcoin até, por estar trabalhando com isso agora. Como é que você vê a interoperabilidade dessas duas redes? Eu já vi alguns projetos que tentam exatamente, que é um pouco o que você está falando, conectar
uma com a outra aí em ponto. Como é que você vê isso se desenvolvendo para frente? Você acha que é possível a gente ter uma rede, uma conexão muito bem feita entre os dois e projetos que funcionem nos dois? Eu acho sim. A própria RSK está fazendo uma bridge entre então, o RBTC e o Ethereum, porque já tem toda a estrutura por trás, então essa bridge já está em funcionamento também. Ela é recente, mas já está funcionando. E eu já vi alguns outros projetos que eu não recordo o nome agora, mas já vi mais gente falando aí nos eventos sobre esse tipo de bridge. E, assim, a minha opinião aí pessoal é que o mundo não vai viver sem elas, porque a gente precisa da interoperabilidade. É a mesma coisa que você falar que o Bradesco não fala com o Itaú. Assim, no mundo cripto, o Bitcoin vai ter que falar com o Ethereum. Vai ter que ter aí, são os maiores, eles vão precisar se comunicar. E, obviamente, tem muita gente estudando e preparando formas para que essa comunicação aconteça. Pô, legal, Sol. Acho que adorei, acho que você traz aqui um conhecimento muito bom e de uma forma bastante didática, né? Acho que isso é bem legal, não é só ter conhecimento, é conseguir passar isso para todo mundo de uma forma bem didática. Muito obrigado e queria que você desse uma mensagenzinha final aí para quem está nos ouvindo. Bom, pessoal, eu vejo que assim estamos aqui nesse mundo cripto. Eu acredito muito que a gente não vai viver sem Bitcoin, não vai viver sem Ethereum. No futuro, a gente não vai viver sem blockchain. O blockchain faz parte, ele está cada vez mais fazendo parte da nossa vida. E eu sempre falo que o blockchain ele vai ser o que hoje é a internet. Hoje a gente usa a internet o tempo inteiro, ainda mais agora na pandemia, né? E nem percebe que está usando. Vai acontecer isso com blockchain e também, em consequência, com Bitcoin e com Ethereum. É isso que eu penso. Tá bom. Obrigadão, Sol. E para você aí que está no que nos viu, muito obrigado. Gostou? Dá um like, se inscreve no canal, compartilha com aquele amigo, amiga teu aí que gostam desse assunto, que foi um conhecimento aqui muito bom e muito bem explicado. Obrigado pela participação e até o próximo episódio.